Já voltou, tô aqui agora, não tô mais lá. O Cadu, tô imaginando o seguinte, o que aconteceu com o Cadu do Anel? Eu ia até avisar, dar um alerta, viu, Dilmara, pelo seguinte, quem tá saindo de casa agora, tá acompanhando esse início dos donos da bola, pegando a Raja Gabalha, um pouco antes aqui da TV Bandeirantes, tem um cavalo branco. Na hora que eu passei, ele tava comendo no lixo da calçada. Se ele saiu pra Raja Gabalha, agarrou o Cadu e agarrou todo mundo. Então, galera, cuidado com o cavalo branco que tá na Raja. Isso é sério, não é papo não, viu? Perigo, né? Perigo, não é, Odemar? Muito, muito. Você montou muito de cavalo lá em Poços de Caldas, quando até você era mais hoje nova? ali, Esmeraldas, né? Fazendeira, né? Nem tanto. Que beleza, hein, Dimara? Eu tô sabendo aí que vazou um ensaio de fotos da Dimara. É verdade. O Pedro Duarte, o nosso Paquito, tirou cada foto. Daqui a pouco você vai ver. Fica tranquilo aí. Não vai ver, não. A Caldense já tá querendo, inclusive, contratar a Dimara para ano que vem. Vamos falar agora de coisa mais importante do que o ensaio da Dimara, que é muito. Mas o Brasil ontem goleou o Panamá no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Acompanhe na reportagem dele, o grande Fernando Fernandes. Estádio lotado, clima de Copa do Mundo. Jogo para mostrar serviço. A forte marcação do Panamá criou dificuldades. A história começou a melhorar para o nosso lado quando o Neymar foi derrubado na entrada da área. Ele foi perfeito na cobrança, sem chance para o goleiro. O gol inspirou o atacante que deu essa linda caneta. Quase saiu mais um. A partir daí o time ganhou moral e foi para cima. Daniel Alves balançou, se livrou da marcação e fez mais um. Felipão mexeu no time. Novas oportunidades. Mais uma vez Neymar foi diferente. Toque lindo para Hulk, que não vacilou na saída do goleiro. 3-0. Não tem jeito. Neymar é o cara. Foi dele o passe na hora certa para Maxwell, que cruzou para o William marcar o quarto gol. E olha aí, a dancinha da Copa apareceu. No final, os 31 mil torcedores reconheceram o talento do time. E o que Neymar fez no jogo foi o dono da bola, sem dúvida. Na próxima sexta-feira tem mais Brasil. Jogo contra a Sérvia, o último amistoso antes da estreia na Copa. E o Neymar é um atleta que a cada dia ele tem uma jogada diferente. Ele improvisa muito bem, ele é muito rápido, muito ágil. Então, eu acho que qualquer treinador, todo dia, vai enaltecer as qualidades do Neymar e vai se surpreender sempre com uma coisa nova. Dimara, para a lente da verdade, aonde você viu mais emoções? Na vitória ontem do Brasil ou no Donos da Bola de hoje? Na hoje, sem dúvida nenhuma. Donos da Bola é sempre mais emocionante. Mas falar uma coisa, eu acho que esse amistoso e os amistosos, esses chamados pré-Copa, né, eles estão refletindo muito o que a gente viu nesses últimos, principalmente no final de semana, a questão das lesões. Acho que o Brasil foi a cara disso. Você via que a galera, por mais esforço que o Neymar tenha feito, e é a grande movimentação da seleção, mas acho que a gente está muito focado só nessa história. Se cobrou muito do Oscar, que em treinamentos, na grande maioria, parecia como um jogador... a posição, viu? E aparecia como jogador de melhor movimentação. Já se falou ontem no William, né, que tem uma chegada melhor, a própria situação do Ramires. Eu acho que são alguns questionamentos que não dá para fazer em relação a esses amistosos, porque os jogadores estão meio assim, em pânico com tudo que vem acontecendo e com as lesões que todo mundo está aí suscetível a ter. Agora, a questão do Fred me parece talvez a que encaixe melhor em tudo isso. O Fred teve na última temporada muitas lesões. Ele sabe que ele está meio que na recuperação. O próprio Fluminense sofreu demais com essa ausência do Fred. É o principal jogador de frente em termos de centroavante, do jogador mais à frente que o Brasil tem. E o Fred estava sumido no jogo de ontem. E não era só por causa da armação do Oscar, não. É a busca mesmo do jogo, que a gente sabe que o Fred faz muito bem. Tem uma questão para mim, ontem o Neymar jogou muita bola, foi muito bem, o Hulk também, mostrando a importância dele. Mas fica aí uma questão, e eu queria até pedir a participação dos nossos telespectadores, mandando até Twitter, a opinião,
para a gente ver um ponto, que você trouxe hoje uma informação interessante. Você vai falar o número de jogadores que vem machucando antes da Copa nos últimos 3 meses. A gente teve o caso do Montolivo, jogador do México, algumas contusões mais sérias. Ontem o Neymar apanhou também direitinho. Muito. Isso, num certo sentido, é bom ter apanhado nos treinos também. E ele vai viver isso na Copa. E eu quero ver até a opinião de quem está com a gente ligado. Se é a favor desses amistosos, é contra esses amistosos, porque fica todo mundo tirando o pé, não dá para avaliar a seleção. Mas o risco de uma contusão, porque para aquele time que nada representa, pode ser o jogo da vida. Você está jogando contra o Brasil, contra o Neymar, pegando aí uma grande seleção e alguém machucar. Você preocupa? Olha só, eu acho que esses amistosos, eles têm que acontecer de qualquer forma. Você precisa desse ritmo. E tem uma coisa, gente, o Emerson não foi em treinamento? Não foi até no gol, quando ele machucou e acabou cortado da seleção. Então, acho que é esse tipo de situação. Na verdade, ele deixa todo mundo apreensivo, porque as contusões do final de semana elas foram contusões sérias, né, graves, e que deixam um jogador que está às vésperas de estar em uma Copa do Mundo realmente em pânico. Né? Quer dizer, o meu sonho, a minha história. Óbvio que a gente tem aí, são 42 hoje, nos últimos 3 meses. A gente tem jogadores que tentaram uma recuperação durante algum tempo e não conseguiram. Você tem alguns que estavam na metade dessa recuperação e preferiram não prejudicar as suas seleções. E ainda temos jogadores que vão chegar, principalmente, e aí dá pra gente citar até o caso do próprio Cristiano Ronaldo, que não se tem certeza que nível que é a contusão do Cristiano. Por quê? O próprio Ribéry, que se fala, sim, o desgaste. Então, E vão chegar meio que para sentir o que está acontecendo. Porque ninguém vai abrir o jogo agora, às vésperas. Você tinha a pré-lista, você teve a lista final e agora você está trazendo essa galera para o Brasil já no impacto da Copa do Mundo. Então não se sabe se todo mundo vai estar 100%. O próprio Neymar fala, é um jogador que vem também de contusão, ele teve parada, ele disse, olha, não vou estar 100%. O Felipe falou, 2 jogos aí para que ele esteja nessa melhor condição. E eu acho que tudo isso deixa todo mundo apreensivo. Mas esses amistosos, eles têm que acontecer, é preciso dar esse ritmo. O treinamento da seleção já é o menor em todas as últimas Copas, né? É o menor tempo que se tem. Então, você precisa fazer com que esse grupo jogue. 2 coisas. Eu acho que os laterais, apesar da fragilidade do adversário, apareceram bem. Eu estou levando, não sei, uma intuição me diz que os laterais esse ano vão acontecer. Então, o Mike também entrou muito bem, chegou muito bem. Mas eu estou acreditando nesses laterais. O Ramires, para mim, uma certa decepção. Você fica numa expectativa maior. Mas, Gilmar, a gente falou de Twitter, interatividade, o programa que é o mais interativo da televisão. Érico Conte, o time do Panamá é fraco, sim. Começo razoável, tem que melhorar muito. Neymar foi querendo ou não, fica assim a interrogação do seguinte, para trazer essas babas. Interessante? Olha, a questão é que você vai ter contra o seu próprio jogador de time querendo mostrar serviço o tempo inteiro. Né? Talvez o risco de lesão ali seja até maior. Você vê o que o Bernat tem apanhado nos treinamentos que a gente está acompanhando na Grande Jacumaria, é uma coisa terrível, né? Ele fica quase o tempo inteiro no chão, até pela forma, né, física do Bernat, ele é mais frágil, aquela história toda. Mas eu acho que grupo, seleção, ela tem que estar em jogo o tempo inteiro. Seja no treinamento, na granja, seja nos amistosos, tem que estar trabalhando. Esse é o passo. Agora, a gente tem que ressaltar as coisas boas também que a gente tem visto. A questão do Hulk mesmo. Esse aqui é o jogador mais questionado que foi esse Hulk. Como ele está trabalhando bem, entrando pela direita, pela esquerda, com uma mobilidade muito tática, muito forte. E mostrando a qualidade técnica, viu, Gilmar? Muito, que a gente fica bem naquela história, ele é só força física, não sei o que, nada disso, como ele bateu naquela bola. Peraí, notícia importante, quanto? Ai, meu Deus. O quê? Peraí. O que foi? Almoço e R$200? Esse é o valor de caixinha que o Cadu Doné vai pagar e vai pagar o almoço para todo mundo que está lá em cima e pra gente aqui. Então vou até receber. Peraí, antes eu até... Peraí, ó. Que beleza, tá direitinho. Cadu Doné, meu querido, entra aqui que hoje você é especial. Almoço e tudo, abraço, que beleza. Vou até pôr a cabecinha no seu ombro. Aqui, vem cá, vem comigo aqui. Não, ele quer, não, dá a volta aqui, vem cá. Vamos fazer o caminho da roça. Faça favor, Cadu, seja bem-vindo. Foi o cavalo branco que estava na raja, Cadu, porque
Eu Não é antecipei. isso. Eu falei, então, você deixa de ser cara de pau, Cadu. Não tinha cavalo nenhum, não. Tinha, assim, um cavalo branco na rádio. Foi ele que agarrou toda a rádio? Não é isso, não é isso. É a gripe, é a gripe. Ah, gripe. Explica Felipe essa gripe. Junqueira sabe melhor. Explica essa gripe. Então, se a gripe aumentou para 400, fala que era o cavalo, Cadu. Você vai sair no lucro. Felipe Junqueira vai te responder no ponto aí. Ô, Cadu, ontem... Exatamente. Ontem, quando o Cadu Doné... Você tá com ponto? Comentou. Tá. Tô. Eu sigo falando aqui. Você tá... Vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra trás. Eu tô quase dançando aqui. Ontem, Cadu, quando você tava comentando o jogo, lá, chega pra frente, vambora aí, tá bom? Tá legal? Então, ontem, quando você tava comentando o jogo na Itatiaia, eu te ouvia e eu tive a sensação até de estar ao seu lado vendo o jogo. Foi essa a sensação que eu tive. Porque o que você falava refletia na minha percepção também. Que honra, viu, Júnior? Que bacana! Que Você vê honra. como é que vocês têm muita... O Léo Figueiredo me falou a mesma O coisa. Léo também falou a mesma coisa, né? Esse Léo é um cara de pau. Então conta aí, Cadu, fala um pouquinho desse jogo. Olha, eu ouvi vocês falando um pouco aí, o Neymar jogou demais. Ontem que você ouviu? Ontem e hoje, né? Ontem a gente conversou e hoje eu ali, né, com a minha gripe, ali observando o início do programa, percebi que vocês falando do Neymar, que jogou demais, independentemente do adversário, pela iniciativa, pela forma com que ele corre o campo inteiro, quando ele joga pela seleção, acho que ele merece todos os elogios, gostei do Hulk também. E, para mim, o terceiro ponto, não sei se vocês falaram aqui, é a entrada do William, né, que é um jogador que... pode a qualquer momento virar titular da seleção brasileira. Acho que ele pode ser o Oscar, pode ser o novo Raí, e ele pode ser o novo Mazinho, apesar de ele jogar muito mais do que o Mazinho. E, né, a comparação não é exatamente técnica, é na questão de ser o novo titular, né? Talvez depois do primeiro jogo, alguma coisa desse tipo. Joga demais, pra mim foi o terceiro melhor em campo, depois do Neymar e do Hulk. Eu só acho que vocês pegaram um pouquinho pesado, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu só acho que vocês pegaram um pouquinho pesado, embora entenda o raciocínio, com relação à ruindade do adversário, viu, Júnior? Porque... Foi ele que pegou pesado. Eu acho até bom. Eu acho que assim, é claro que não dá pra você arrumar alguém que venha trazer um certo trabalho, dificuldade. Escola, né? Você sabe que não dá pra medir muito. Eu normalmente critico muito essas opções da CBF na parte dos amistosos. Acho que muitas vezes o fator financeiro prevalece em cima de qualquer questão técnica. Eles escolhem o local de forma equivocada muitas vezes também. Só que nessa oportunidade, por ser próximo da Copa do Mundo, eu acho que não importava tanto ali o adversário, sabe? A questão era mais colocar os caras em ritmo de jogo. E também não é escola, né? Porque eles disseram assim, são adversários da mesma escola que o Brasil vai enfrentar. Vocês estão brincando, mas né? Você sabe, assim... Mas assim, tem algumas semelhanças, mas é muito longe disso. Eu acho que é mais o ritmo mesmo. Cadu, o Panamá eu não conheço, o que tem de melhor é o free shop que eles falam. Porque o futebol... Você sabe o que eu lembrei? Eu assisti um jogo do Panamá, acredito. Lá no Marrocos, na preparação do Atlético para o Mundial, que eu acho que foi bem feita, a derrota aconteceu e as pessoas começam a ver defeitos em coisas que às vezes não refletem a verdade. Eu acho que a preparação foi bem feita, mas uma coisa que muita gente levantava lá da imprensa era o seguinte: nossa, será que o Atlético não deveria ter marcado um amistoso, saído desse ritmo só de treino, de confinamento, de concentração todo dia? Talvez tenha sido um pequeno equívoco, e eu acho que a relação desse jogo ontem é mais ou menos dessa linha. É sair daquele marasmo da Granja Comari. Não, a gente entende, mas ao mesmo tempo, a minha opinião, eu entendo perfeitamente. Você não consegue um adversário qualificado, porque os qualificados estão na Copa do Mundo. Um ou outro que saiu, você vai pegar, vai dar um trabalho, óbvio. Mas isso não quer dizer que a gente não vá falar que o adversário é fraco. Não, é fraco. Não vai exigir. É essa questão. O amistoso... É interessante, sim, porque você sai da mesmice. Claro. Você, às vezes, no treino, você já conhece tanto o outro. O cara fazer uma viagem, ele coloca a camisa, tem o hino, ali tem uma pressão, Júnior. Porque, por mais que o adversário seja fraco, o cara sabe que o Brasil inteiro está vendo, que se ele não vencer, se ele não jogar bem, os cornetas vão aparecer e que a crítica vai ser muito grande. Então, só de ter o clima de jogo, eu acho positivo. Eu acho até que a preparação da seleção está sendo muito bem feita. Também acho poucos erros. Podia ter tido um pouco mais de tempo. Mas o próprio Filipão já falou que ele não enxerga isso como um problema. Mas, Dimara, tem um Twitter aí. Vamos colocar aí na tela, galera. Vai lá, Felipe, Lincoln, Eric. Tchônia!
Aspoli. Grande Johnny Aspoli, hein? Eu com o nome desse eu vou te falar. Se eu fosse solteiro, oh meu Deus do céu. Olha, vamos falar do Twitter. É coisa da minha cabeça. Os caras vão passar a bola em condição de gol ao Jô igual ao Fred. Eu acho que é circunstância de jogo. Não. Como é que é? Peraí. O Junqueira já tá. Teoria da conspiração. Você percebeu isso? Não. Não vi. Eu acho que é circunstância de jogo, de repente com as próprias mudanças, e são muitas mudanças. O cara entra e ele já entra com um apetite enorme. De repente, talvez ele não vai colocar tanto quanto no início do jogo aquele cara que é o homem-gol em condição. É que quando começam essas mudanças todas também, ali já virou meio ritmo de treino. Ali já era também, não tem mais aquela mobilidade toda. E a questão é a seguinte, o Jô, ele entra para tentar buscar uma situação, como foi o caso do William ontem. Você vê o tanto que esse tipo de amistoso ele é importante, pode ter definido uma mudança efetiva. Aí já falando em Copa do Mundo, estreia, é diferente. Então o Jô entra para fazer o melhor que ele pode, como os jogadores do meio também. Então se os jogadores do meio não passarem a bola para o Jô, não chegarem nisso, eles também não vão estar fazendo o seu melhor. Qual é a função deles? Então não existe esse tipo de situação, eu não vou passar porque não foi. Ele também, o que entrou ali, está precisando mostrar o serviço dentro da função que ele tem. Às vezes você muda um pouco pela característica do jogador que está entrando. Mas em termos de seleção é muito difícil acontecer isso. Na verdade, eu achei que os dois jogaram mal. Você falou até achando que era justa a saída do Fred. O Fred jogou mal, acho que o Jô merecia ali a oportunidade, porque o Fred participou muito pouco do jogo e, na realidade, o Jô também não entrou bem, vamos falar a verdade. E eu não concordo com esse tweet do torcedor, até porque... O Aspoli. Mas com esse nome ele pode tudo, né? Eu acho que eu vou até concordar, só por causa do nome dele. Mas porque o Fred não recebeu tantos passes assim também. Não recebeu tantas bolas. É uma coisa que tem até... Talvez a emblemática foi aquela cabeçada que ele mandou pra fora, que era a grande chance exatamente. dele. Mas também vai cobrar tudo até a cabeçada? Quer dizer, é só início, né? Essa oportunidade dele foi clara mesmo e ele errou. O Jô não teve uma tão clara assim, mas teve uma bola que cruzaram para o Jô, pelo menos tentaram, e até filmaram o banco na hora da transmissão. Os jogadores lá estavam torcendo pelo Jô, gritando. Claro. Então ele é muito amigo do pessoal, não tem essa história de... Ele é muito querido no grupo, não tem essa história de... O grupo é muito fechado, né? Querer que o Jô não faça gol, preferência por um. Então, apesar do seu nome, viu, que é belíssimo. Aspoli. Com certeza pega todo Cadu, mundo. A gente falava aqui um pouquinho, citei de repente Ramírez, a Edmar elogiou o Mike. Teve para vocês alguém que você esperava mais, independentemente aqui, a gente já colocou o Fred e o Jô, algum outro jogador, o próprio Oscar? Não, desse eu esperava, não, é natural, não, era oportunidade talvez para esse jogador. Alguém assim que marcou de uma forma efetiva, porque também não teve isso, né? Não. Teve situação que você fala, isso, aquilo, mas nada demais, né? Eu achei que o Davi Luiz falhou algumas vezes, aí depois não deu para avaliar muito, porque depois dos 25 minutos mais ou menos, o Panamá desistiu de jogar de vez, né? Não foi mais ele foi pro treino, né? No campo de defesa do Brasil, mas no inicinho eu achei o Davi Luiz, que é o rei do carisma, virando um ídolo maior do que já era, pela conquista mesmo, forte, né? Pela simpatia, o cara que mais atende os fãs, que tira foto, que virou mais... um ídolo. Mas fala bem, tem personalidade forte, chama a responsabilidade. A entrevista dele dos jogadores... Não. A entrevista dos jogadores de todos, né, da Granja, nessa escolha dele diária, a melhor foi a dele, sem dúvida nenhuma, na forma, na condução, né? E interessante que é um cara que amadureceu, como ele amadureceu. Ainda bem que ele não contou a história dele, da passagem dele no América, senão o Marcos Salum ia ter um pânico de novo, porque ele só descobriu isso no dia que ele contou, né? Só uma vez. Mas, ou seja, ele tá chamando, ele tem esse carisma, e pra mim, nesse momento, é o jogador da seleção que mais chama atenção, tirando, excetuando, obviamente, o Neymar. Né? E a pergunta pra vocês sabem quem chegou? Quem chegou? Não, vocês não sabem? Não. Então vou contar para vocês e para você também que está aí do outro lado. É a Croácia, a primeira adversária do Brasil. Desembarcou ontem em Salvador. Acompanhe a reportagem. No caminho para a concentração, já é possível dar boas-vindas aos croatas e na língua deles. Em parte da estrada que liga o aeroporto até Praia do Forte, foram colocadas placas receptivas para todos os 32 países participantes do Mundial. Já em Mata de São João, até a tartaruga, símbolo do local, ganhou as cores da bandeira dos visitantes ilustres.
Isso chamou a atenção destes dois amigos de Sergipe. Eles pararam a viagem só para ver o centro de treinamento. Imaginava que ia ficar aqui a Alemanha, né? Mas só que tive uma surpresa grande quando nós passamos aqui, vimos que era a Croácia. Aí nós paramos aqui para olhar, que não é todo dia que a gente vê isso. Torci para o Real Madrid na final da Champions. Eu torço muito para o Modric. Não na Copa do Mundo, na Copa do Mundo eu sou brasileiro, mas admiro muito o talento dele. Agora este hotel é a casa da comissão da Croácia, pelo menos na primeira fase da Copa. Aqui, 55 croatas vão ter tratamento especial em uma concentração que mais parece um refúgio de férias. 40 suítes de luxo estão à espera deles. Por toda a vila, o clima já é de São João com Copa do Mundo. Bandeirolas e enfeites juninos nas cores do Brasil e da adversária, Croácia. Em um dos restaurantes tradicionais, decoração azul, vermelha e branca. Foi aqui que encontramos este casal do Rio de Janeiro. Eles estão hospedados no mesmo hotel da seleção. Eu fico preocupado que as cozinhas botem muita pimenta para os camaradas lá. O problema é esse. Tá torcendo para quem fazer o gol da Croácia? Ah, não sei. É Samir. Samir, que é da Bahia. Pronto. Brincadeiras à parte, quem está mesmo ansioso e feliz com a chegada da seleção é Marcos, técnico de obra, músico nas horas vagas. Ele vai tocar para os croatas em um dos eventos programados para a semana. A gente está com o repertório do hino, o hino deles, com certeza nosso hino primeiro, né, que é a recepção, e outras duas músicas que não estão ainda, não divulgou, a gente só está ensaiando, mas por enquanto não vai divulgar. E foi graças a Samir e a seleção que o saguão do desembarque internacional do aeroporto ficou mais movimentado. Decepção para quem esperou aqui, como a família do jogador brasileiro, que estava com uma faixa. Vai ser possível, né? Vai ser possível, mas não vou deixar de estar aqui ansioso, porque realmente o Samir vem obter um sucesso e a torcida do lado de fora não vai faltar. Este jornalista croata disse que ficou surpreso. Os jogadores desembarcaram direto do avião para o ônibus e seguiram para a concentração. Uma viatura da Polícia Militar fica de prontidão na entrada do hotel. Neste primeiro dia de estadia, por causa do cansaço da viagem, a programação da noite mudou. Em vez de treino de reconhecimento do centro de treinamento, os atletas fizeram apenas atividades na academia. Finalmente, entramos em junho. O mundo está respirando o futebol e na Quick Lube não é diferente. Então faça uma jogada de craque trocando o óleo do seu carro. Na Quick Lube, você chega, faz a troca e coloca a mão na taça. Isso mesmo, trocando o óleo sintético ou semissintético mais o filtro de óleo. E dizendo que viu a promoção no programa Os Donos da Bola, você ganha na hora essa linda taça Erdinger, que é original, como tudo na Quick Lube. Produto para colecionador. E você tem que ter a sua. É imperdível. Essa promoção é válida para os 100 primeiros que trocarem o óleo. Não precisa agendar, mas para a sua comodidade, você pode se informar no telefone que está na sua tela. Então corra para a Quick Lube, mais próxima de você. Tem Quick Lube no posto Pica-Pau, na Via Expressa de Contagem, no posto Praia, lá na Rua do Registro, em Contagem, na Avenida do Contorno, no centro de BH, facinho, em Venda Nova, na Avenida Vilarinho, e tem também no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC, fácil, do Barreiro. E você que é dono de postos de gasolina em Montes Claros, querida Montes Claros, ou em Varginha, aumente a rentabilidade do seu negócio. Seja um franqueado Quick Lube. Saiba como através do site ou pelo telefone que está na sua tela. Vou repetir a promoção. Preste atenção, hein? Vamos lá. Trocando o óleo sintético ou semissintético mais o filtro de óleo, você ganha na hora essa linda taça Erdinger. Promoção válida para os 100 primeiros. Quick Lube, a troca de óleo feita para você. Vamos fazer troca de óleo? Você fica com o motor engasgando. Faz a troca de óleo, meu amigo. O rendimento do seu carro vai ser uma beleza. E vamos falar de futebol mineiro agora? Tem gente de olho em jogador do Atlético. Que isso, hein? Sites italianos noticiaram um suposto interesse do Verona no atacante André Bebezão. Segundo os noticiários,
Cian Fogliano, diretor do Esportivo do Verona, esteve presente no Morumbi, acompanhando o São Paulo e Atlético no último sábado. O dirigente observou o atacante, conversou com o Cadu Doné para colher informações e destacou sua passagem pelo Santos em 2010. E hoje, dia 4 de junho, Ronaldinho Gaúcho completa 2 anos de Atlético. O jogador que chegou desacreditado à cidade do Galo comandou a equipe no vice-campeonato brasileiro em 2012 e na inédita conquista da Copa Libertadores da América. No ano passado, embora não esteja em grande fase, o craque continua sendo idolatrado pelos atleticanos, que reconhece o que o jogador fez pelo Galo nestes 2 anos. Bacana, hein? Ronaldinho Gaúcho, uma história, a gente já falou aqui para mim. Ele trouxe a mudança ao Atlético, projetou o Atlético, foi muito diretamente responsável pela conquista da Libertadores. Ano passado, incrível. Em compensação, esse ano, devendo muito. Para mim, um custo-benefício muito caro para o clube. Vou começar com você, Cadu. Ronaldinho. Fica Ronaldinho, faz estátua para o Ronaldinho, idolatrar mais ainda. Tudo para o Ronaldinho. Ou o casamento perfeito pode estar perto de um adeus. Então, as duas coisas não são excludentes. Ele pode ganhar estátua, ele pode ser reverenciado e sair do time nesse momento, entendendo que é hora de ir para outro lugar, que talvez o Atlético, nesse momento, precise de seguir o seu caminho sem o R10. Eu acho que até aqui o saldo da contratação dele é mais do que positivo. Pelo campeonato de 2012, pela conquista de 2013, pela projeção internacional, pela parte do marketing, pela parte técnica. Esse ano, 2014, ele pode não estar tão bem, o momento não é dos melhores, mas ainda há um saldo mais do que positivo quanto a isso, não há dúvida. Agora, sinceramente, não sei se ele fica depois dessa parada e não sei se deve ficar. É aquela coisa, talvez o Ronaldinho esteja num estágio de jogar em um futebol com nível de exigência menor, em termos técnicos, em termos físicos, com aquele caráter mais de exibição mesmo, e aqui não é o tom pejorativo, talvez ir para um clube em que só o carisma dele, só a presença em campo já seja o suficiente, porque aqui no Atlético não é, né? Porque aqui tem que jogar. É o nível de exigência. E aí, Dimara, em cima disso, você, Dimara Maluf Calil, renovaria, falaria, Ronaldinho, você tem que ficar, por favor, não vai embora, você é o cara, nós vamos ganhar, precisamos de você. Ô, Ronaldinho, valeu demais, mas analisando o primeiro semestre, muito obrigado por tudo. Qual a sua decisão? Valeu demais. Eu acho que o saldo é super positivo, como o Cadu disse, né? Acho que nas conquistas, na forma, no levar o Atlético em termos mundiais, como ele mostrou, o destaque todo, mas eu acho que existe um limite para as situações, né? Um limite financeiro, um limite técnico, um limite de vontade. Acho que ele já chegou nessa vontade dele aí. Você vê que ele completa esse aniversário, entre aspas, extremamente questionado. É um questionamento que existe. Ele era... a torcida idolatrava sem questionamento. Hoje a torcida já questiona. Por que não? Aonde? Como? A gente tinha muito aquela noção de que ele iria à excursão à China por questão contratual, né? E depois já não poderia não mais jogar pelo Atlético. O Everton Guimarães trouxe na segunda-feira a informação de que ele vai permanecer no Atlético. Né? Agora, vai permanecer como? Tudo que a gente tem cobrado do Levi Coupe, em termos de treinador, é exatamente que ele tem essa noção. Quem é o melhor, quem está melhor, né? Qual é o momento. Será que é tranquilo para um treinador, por exemplo, deixar o Ronaldo no banco, que hoje ele é banco? É tranquilo? Você tem um jogador com esse carisma, com essa história dentro do clube. E ao mesmo tempo se coloca, ele não rende. Exato. E aí você deixa ele no banco, a torcida começa a gritar, né, Cadu? Será que isso faz bem? Eu acho que essa tem que ser a avaliação. E, na realidade, eu sempre acreditei que se o Ronaldinho fosse sair do Atlético, o destino mais provável para ele seria os Estados Unidos. Também imaginei isso. E cada vez mais os Estados Unidos se firmam como um destino para grandes craques, grandes estrelas já em fim de carreira. E como foi até no passado, porque até o próprio Pelé foi para lá e tantos outros. Exatamente. Um novo time de Nova York, que é um parceiro do Manchester City, já anunciou o Davi Villa, que para mim nem está tão em fim de carreira assim, mas ele mesmo reconhece que o objetivo é esse, dar uma tacada final lá nos Estados Unidos. Esse mesmo time deve contratar o Lampard do Chelsea, que aí sim já é mais fim de carreira. Então a gente vê bem o perfil do Ronaldinho, porque são dois craques,
dois caras ultramilionários que já ganharam prêmios e mais prêmios, não tanto quanto o Ronaldinho, mas que são muito bons também, indo ali fechar sua carreira nos Estados Unidos. Então, não sei se vai ser agora, não sei em que momento isso aconteceria, mas ainda acho que o Ronaldinho passa ali pela terra do tio Sam. Bater palma para o Ronaldinho, mas o clube tem que avaliar e olhar o lado dele. Dimara, com relação ao André, tem que chamar os dirigentes do Verona, estender um tapete vermelho, símbolo do Verona para todo lado. Falar, gente, André joga demais, é sensacional, é fazer isso mesmo. Se pintar algum negócio, até um empréstimo, você faria para que esse jogador possa abrir um outro mercado? É importante. Chama da DVD, melhores momentos, aquela parte toda. O Felipe Junqueira providencia aqui rapidamente. Eu acho que tem que ser esse o caminho. Lá, com todo já respeito. Já providenciou. A rapidez do Junqueira. O Felipe Junqueira é tão bom. O Junqueira é parte interessada. Ele é parte interessada e tão bom. E assim, e ele dirigindo com amor, né? Com essa vontade. Tá difícil arrumar mais de 30 segundos, mas ele tá fazendo. Mas o Felipe Junqueira, ele vende até você pro Barcelona, no Brasil. Ele faz um DVD tão bom. Junqueira, me agencia, então, que eu tô precisando ganhar um trocado, a gente conversa depois aí. Cadu, só pra deixar claro, mas fala mesmo, eu não quero que você enrole, não. Qual a sua relação com o diretor do Verona? Nenhuma, para ser bem claro. Agora, se ele me ligou para saber do André e viu o jogo contra o São Paulo e continua animado para contratar, alguma coisa está errada, porque... Não, você falou bem do menino, só isso. Ele não acreditou no jogo, ele não derruba a negociação, não. Vamos agora elogiar o rapaz. Ele tá vendo, né, o diretor do Verão. Joga muito, viu? Isso aí era parceiro do Neymar e do Ganso, que você não faz ideia. Fez o Neymar. Fez o Neymar, exatamente. O Ganso, ele até tentou naquele momento, o Ganso foi, depois o Ganso ficou sem o André, não jogou mais. Olha, se tiver a oportunidade de um negócio, que o Atlético tente realizar uma venda da melhor forma possível, recuperando algum dinheiro, porque, bem ou mal, eu acho que o André tem algum mercado, sim, por ser jovem, por ser atacante, e sempre muito falado, né, é vendido com mais força. Então, tenta aí, Galo, vai que dá. De novo, eu vou perguntar para vocês. Quem tá chegando? Você fez assim para encerrar, eu achei que você ia chamar mas era isso coisa. mesmo, era para mudar. Mas a pergunta é outra. A velha pergunta de sempre, ela insiste, bate a porta de novo. Quem tá chegando? Eu vou ler ali no TP e você quer ver? Não vale olhar o TP, é jogador na Toca da Raposa. Vamos falar agora de Cruzeiro, o zagueiro Manuel. Ele chegou a BH na última segunda-feira, está realizando os últimos exames médicos e deve ser anunciado como reforço celeste ainda hoje. Quem pode pintar na Toca da Raposa nos próximos dias é ele também, Neilton e Santos. O Cruzeiro se reuniu... Neilton de Mar. O Cruzeiro se reuniu com... Cadê o TP? Sumiu tudo agora. Beleza. O Cruzeiro se reuniu com o jogador no início da semana e já fez uma proposta oficial para contar com o futebol do jovem de 20 anos. Segundo Hamilton Bernard, empresário de Neilton, o futuro do atleta será definido até sexta-feira, já que outros clubes também tentam contratá-lo. Gente, falei que o Manuel era do Cruzeiro, Manuel do Cruzeiro. Continuo falando, Neilton já é do Cruzeiro, isso aí é pro forma, é bacana. Neilton é do Cruzeiro. Agora eu vou começar com você, Dimar Oliveira. Manuel, xerife, mais opção. Um jogador que valia, sim, esse investimento para trazer mais ainda segurança ao setor, à defesa? Vale muito. Vale pela segurança, vale porque você tem a chance de perder jogadores importantes no setor, pelos jogadores de nível que o Cruzeiro tem, o Dedé, o próprio Bruno Rodrigo. Vale principalmente porque você está tirando a chance de um adversário que pode buscar disputar o título com você, e a gente está falando, obviamente, do Brasileiro e Copa do Brasil, tudo que o Cruzeiro tem. Você tira a chance de outros clubes também que queriam, São Paulo, todo mundo queria, né? Gente que vai estar com você nessa briga. E acho que um jogador que encaixa muito bem ali, mesmo que as características sejam próximas às características do Dedé, eu acho que ele é muito articulado, ele consegue taticamente, em vários momentos do jogo, mudar por completo o seu jeito, a sua forma de jogar. Gostei muito dessa contratação, agora eu não estou entendendo muito bem, estou achando que alguém vai, porque hoje, gente, vai ser difícil manter esses jogadores todos nesse nível em termos defensivos que o Cruzeiro tem. Aliás, vale uma informação. A gente encontrou com o doutor Sérgio Freire Júnior ontem, e o doutor Sérgio falou da questão do Bruno Rodrigo, disse que pode ser que demore um pouco mais do que só essa Copa do Mundo, esse período da recuperação, mas que ele se Copa do Mundo, mas que a recuperação está muito
céu. Você chegou para mim, você chegou de uma maneira com tanta ênfase. Você virou e falou, Júnior, eu não tô acreditando, mas eu vi um zagueiro, o cara tá com 15, um bolão, esse cara vai brasileiro. Falei, Cadu, como é que você vai avaliar o cara? O cara tem 15 anos. Você, não, guarda esse nome, Manuel. Ele me falou isso a noite inteira, a gente tava tomando aquele suco de leveda e foi a noite. Guarda o nome do Manel. Eu guardei, Cadu. Aconteceu o que você falou. Não aconteceu nada disso que você tá falando. E para mim, mais um gol de placa do Alexandre Matos. Méritos do diretor de futebol do Cruzeiro, que negocia muito bem, que corre atrás de coisas grandes para o Cruzeiro. E, na realidade, assim, o desejado por muitos clubes, entre eles o São Paulo, como o Manuel, e deixou claro que no São Paulo ele seria titular, zagueiro artilheiro, e no Cruzeiro ele sabe que ele não tem garantia nenhuma de ser titular, que ele vai ter que brigar de forma ferrenha ali pela posição. Até porque acho que alguém pode sair, porque nessa parada as propostas chegam, mas o Cruzeiro não contratou nesse que ele fique, que o Bruno Rodrigo continue, assim como o Dedé. Tem o Wallace, que é uma grande promessa, então esse sim, talvez até com possibilidade maior de deixar o clube, mas olha, é muito qualificada a zaga do Cruzeiro e não acho que a chegada do Manuel signifique que necessariamente alguém vai sair. E a gente saindo da defesa vai para o ataque, o Neilton tem mais ou menos um mês, talvez um pouco mais, um pouco menos, que eu falei que o Neilton estava contratado, e aí algumas pessoas, assim que encerrar o contrato com o Santos, ele vai chegar em BH segunda. Eu falei, não chega, vai ser dado um intervalo, ele vai ser apresentado depois. E Dimara, Neilton, é uma boa, tá aí, momentos também do Neilton. Eu entendo que esse tipo de aposta, mesmo o menino tendo vivido um período conturbado, atritos com a diretoria do Santos, mas dentro de campo eu gostei muito do futebol, mas carrega uma sombra que não é legal, né? Esse trem de, estilo Neymar, lembra Neymar, não sei o quê, todo mundo que surge lá, até o Dracena, eles falaram que era o novo Neymar. Todo mundo no Santos é assim, começa a jogar bola, o Léo é o novo Neymar, mas vale a pena? Vale muito a pena, desde que não se exija dele ser Neymar, né? Eu acho que essa ideia tem que ser. Sabe o que eu gosto dessas contratações do Cruzeiro? Obviamente a gente está excetuando o caso do Manuel, especificamente no que eu vou falar, mas aí é de Marlone, é dos meninos, é do empréstimo e tal, é de estar vislumbrando lá na frente, né? Não está investindo só no time de hoje, mas investindo para você ter 2, 3 anos, 4 anos, aí que você possa ter um contexto de time, que você mexa aos poucos, né? Tire uma ou outra peça, traga um ou outro jogador mais experiente, mas você consiga manter uma forma, um estilo de jogo. Isso faz toda a diferença, faz a diferença na Europa o tempo inteiro. Você manter a linha, estilo de jogo, né? Filosofia de trabalho, perfil de jogador, perfil de treinador. Eu acho sempre que esse investimento no que é novo e tal, que o Cruzeiro está fazendo, e vislumbrando os destaques que estão aparecendo no Brasil, eu acho que isso é fantástico. E, Cadu, é um bom jogador, é uma promessa, eu só espero que isso não signifique de forma alguma, porque é um jogador que também eu gosto muito, é a saída de um Marlone, porque fala-se de Marlone no Santos, eu entendo que não. Já saiu o Souza, um reforço, você tem que manter sim, porque a fórmula do ano passado deu certo. Tomara que não saia ninguém. E sobre essa comparação Neilton com Neymar, eu concordo com você que há muito tempo as pessoas forçam a barra nessa comparação de qualquer jogador do Santos com o Neymar. No caso do Neilton, há alguns fatores que contribuem para esse tipo de relação. Fisicamente, eles se parecem, o corte de cabelo, os dois são franzinhos, não tem mais ou menos a mesma altura. O jeito de se movimentar no campo, lembra, o jeito de ir para cima. Agora, no mais importante, que é a qualidade do futebol, ele está muito longe do Neymar, o que não é nenhum demérito. Mas é importante que as pessoas tenham isso em vista para que a cobrança não seja exagerada. Gosto da contratação desde que ele não chegue com status de grande estrela e que venha para ser titular. Exatamente, por ter muito nome dentro dos jogadores mais jovens, numa relação com empresários para que seja vendido, nada disso. Se for
para chegar, entrar aos poucos, ficar no banco, ser uma opção de segundo tempo, seja muito bem-vindo. Agora, se for para ser titular, não, porque o time do Cruzeiro é muito bom e ele não tem vaga nesse time inicialmente, não. Agora, para tudo, porque o assunto é sério e do interesse da sua família. Eu estou aqui para dar a melhor notícia que você vai receber hoje. Isso mesmo, minha amiga, meu amigo aposentado, eu tenho a solução para você que é aposentado. Isso mesmo, você aposentado tem direito, preste atenção, direito de aumentar sua aposentadoria para até R$ 4.390. Liga agora para 2512-0900 e peça já o aumento da sua aposentadoria. É isso mesmo. Se você é esposa, irmã, parente ou amigo de um aposentado que voltou a trabalhar, dê essa notícia logo. Ligue 2512-0900. Você será atendido por um consultor da minha confiança e preparado para orientá-lo sobre seu direito de aumentar sua aposentadoria para até R$ 4.390. Que beleza, hein? Vou repetir. Você aposentado que voltou a trabalhar, é um direito seu aumentar sua aposentadoria para até R$ 4.390. Ligue agora, 2512-0900. Meu amigo aposentado, você é o herói do Brasil, não tenho dúvida disso. Você é o herói, não é o Neymar, não. Corra atrás do que é seu. Ligue já, 2512-0900. Bacana, hein, galera? E agora, hein? E agora? O que a gente tem agora? Intervalo? E qual que é? Fala pra mim, Felipe. Fala, isso. É o melhor, não, do Brasil, do mundo, o melhor intervalo do mundo. O resto é balela. Fique ligado.